Se eu vivi milagres no passado, amém, mas é passado. Qual é o próximo milagre? Qual é a sucessão de milagres? Fala, próximo milagre. Qual é o próximo milagre? Deus está nos chamando a viver uma sucessão de milagres. Então eu preciso desaprender aquela fé acomodada, velha, passiva, nostálgica até, e reaprender que Deus tem um próximo milagre para mim. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. O Senhor preparou o melhor vinho para a minha vida e eu já estou desfrutando deste vinho em nome de Jesus. Amém, pessoal? Graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Tudo bem? Diga comigo, por favor, sucessão de milagres. Sucessão de milagres. A nossa vida é para viver uma sucessão de milagres. Amém. Mas o problema, infelizmente, de muitas pessoas é que elas vivem felizes, porque elas se tornaram pessoas conformadas. Infelizmente, muitas pessoas estão tristes, estão vazias, estão frustradas, porque elas simplesmente aceitaram. Estão conformadas com a fé, estão conformadas com os resultados delas, estão conformadas com o casamento delas, estão conformadas com o que elas ganham. Aceitou. Ela aceita, mas ela não gosta. Sabe aquela coisa que a pessoa... ela não luta, mas ela está incomodada. Ela aceita um resultado, mas ela não gosta daquele resultado. E se eu não gosto de alguma coisa, se eu não gosto dos meus resultados, só você pode mudar. Deus pode ter toda a vontade de nos abençoar. Pessoas ao seu redor podem ter todo o desejo de que você vença. Mas se você não gosta de alguma coisa, só você pode mudar. Não tem declaração, não tem concordância, não. Tem coisas que é o que diz em Tiago. A fé sem obras, ela é morta. Todo mundo pode dizer que tem fé. Mas se eu não tenho obras, ela é morta. Não tem resultado. Deixa eu ler para você uma palavra aqui de 2 Reis 13. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. Assim ele fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então ele declarou: esta é a flecha da vitória. Diga comigo, esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá parcialmente os arameus. É isso que está escrito, pessoal? Totalmente, diga, você destruirá totalmente. Totalmente. Ok. Totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar, rei, não só a flecha, né? Essa é a flecha da vitória do Senhor. Você vai destruir totalmente. Agora pega uma flecha. Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Poxa, como assim? O homem de Deus
ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. E eu pulo para o 13:25. Então Joás, filho de Joacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que em combate Hazael havia tomado de seu pai Joacás. 3 vezes Joás o derrotou, e assim reconquistou essas cidades israelitas. Ele só empatou. Veja, ele tinha perdido as terras, as cidades, ele foi lá e empatou. Ele reconquistou as cidades que tinham sido tomadas. Ele empatou. E veja, pessoal, que veja, a palavra de Deus veio, o homem de Deus lutou com ele, mas tem coisas que somente eu posso fazer. Ele falou, ó, abre a janela, pega o arco e flecha, joga a flecha para o leste, ó, ele deu a direção, ó, você vai para aquela direção, os inimigos estão para aquela direção. O que significa isso, Eliseu? Essa é a flecha da vitória do Senhor. A flecha onde você vai destruir totalmente, você vai aniquilar os seus inimigos. Opa, tomo posse, amém. Agora pega essa flecha e golpeia o chão. 3 vezes. E aí, por que você parou? Veja aqui que o homem de Deus inclusive falou. Você não precisava ter golpeado 100 vezes para ter conquistado a vitória. 5 ou 6 vezes teria terminado com aquele problema. Veja, pessoal, como muitas vezes a gente está na porta. A gente está prestes a alcançar uma resposta. E ó, a gente para no meio do caminho. Se você tivesse feito mais 2 ou 3, você teria conquistado a vitória completa. Às vezes a gente fica numa mentalidade, não, que precisa estar muito, falta muito, olha, mais 2 ou 3. Mais 2 ou 3. Mas o que é pegar uma flechinha? Oh, poxa vida, Eliseu, não precisa ficar tão bravo, ó. Tá bom, aqui, isso aqui é mais, Eliseu. Não. É ato de fé, rei. Isso aqui foi um ato profético. Essa flecha que o rei lançou para a leste, acertou algum inimigo, acertou alguém? Sim ou não, pessoal? Não acertou ninguém. Foi um ato profético. Fala, ato profético. Ele olhou para uma direção, bateu a flecha e declarou a vitória. Essa é a flecha da vitória. E qual foi o problema dele? O que isso muda, rei? O que isso muda? Eu tenho que estar lá com o meu exército, rei. O rei não acreditou que aquilo mudaria alguma coisa. Você é ensinado a ter atos proféticos. Você é ensinado a fazer as suas declarações, a ter as suas fotografias, a ter o seu painel, a ungir o lugar, a casa, o carro, a família. Nós somos ensinados pela palavra a sermos específicos, a assumirmos mais, a sermos coluna de algo, a estender as mãos numa direção. Estenda a mão para a direção que você precisa de vitória. Mas eu nem sei qual que é a direção certa nos pontos cardeais, não sei se está para sul, se está para leste, não interessa, é um ato de fé. Você não está jogando, não está saindo um poderzinho da sua mão que está atingindo aquela região, aquela casa. Não, é um ato de fé. E muitas vezes nós estamos aqui fazendo igual o rei. Para que isso? Isso é bobagem. Não precisa de tudo isso. E quem vive assim como o rei? Quais são os resultados? Resultados limitados. Ele falou, se você tivesse feito 5 ou 6 vezes, você teria a vitória completa. Você só fez 3. Ele falou, eu esperava que você batesse no chão 50 vezes. Não precisa disso. Essa é a flecha da vitória completa. O rei só derrotou os inimigos 3 vezes.
mas a promessa foi de vitória completa. Então muitos têm algumas vitórias, mas não é completa. Muitos até têm algumas conquistas, mas perceba que há situações que parece que elas nunca são resolvidas. Perceba isso. Talvez tenha uma área da sua vida, ou mais áreas da sua vida, que há situações que você vai e volta. Resolve por um momento e depois volta com problema. Às vezes você tem um problema que você tem algumas vitórias financeiras, mas você acaba sempre ficando apertado, sempre voltando a ter aquela situação de aflição. Às vezes você tem um ajuste aí no seu casamento que ele fica bom por 1 mês, 2, 3. Depois volta aquela coisa de novo. Nunca é a vitória completa. Vai por um momento e depois aquele padrão, o bendito padrão, vai e volta. Então é a mesma coisa. Esses inimigos, preste atenção pessoal, esses inimigos viviam atormentando os israelitas. Então o homem de Deus, olha só, a autoridade, Eliseu era um cara especial, é um cara diferenciado. Mas ele nos dá esperança em muita coisa que a gente vai falar ainda. Esses inimigos viviam atormentando os israelitas, até que ele chegou assim, ó, presta atenção, rei. Essa é a flecha da vitória total. Acabou, ó. Vamos botar um fim, ó. Ele já estava para morrer. Lembra, sabe aquela pessoa que antes dela morrer, ela deixa tudo organizado? Esse é um cara tipo Eliseu. Não vou deixar problema para os meus familiares, não vou deixar problema para as próximas gerações. Porque tem gente que morre e deixa mais problema do que alguma coisa boa, né? Tem aqueles, às vezes a pessoa morre e deixa dívida que surge, que a pessoa nem sabia, a família nem sabia, tinha dívida, tinha situação, às vezes a pessoa morre, aparece uma família que ninguém sabia, uma bagunça. Mas tem aqueles que quando ele está vendo, já vai organizando isso, organiza a empresa, organiza o patrimônio, organiza as coisas, ó, você vai cuidar disso, você vai cuidar daquilo, ou seja, ó, Eliseu estava para morrer. Ele falou, eu vou deixar resolvido esse problema. Essa é a flecha para a gente botar um fim completamente sobre essa situação, é para acabar com o problema. Mas o rei ficou bem, ficou feliz por ter 3 vitórias. Muitos agem desse jeito. Ela pode ter uma grande vitória, ela pode ter um grande testemunho, mas ela se conforma e não luta de verdade. Ah, tá bom, do jeito que tá bom. A promessa era para exterminar, para terminar com o problema, mas por causa da incredulidade, por favor, incredulidade. A pessoa, por causa da incredulidade, ela limita. E quando a gente limita, pode ser que coisas, pessoal, a gente altere o nosso destino. Porque era para finalizar com aquele problema. Mas tem gente que usa aquela maldita frase, tá ruim, mas tá bom. Podia estar melhor? Podia, mas tá bom. Ah, estamos aqui vivendo, estamos aqui pagando as contas, né? Tem saúde, tá bom. Quem determina a quantidade de vitórias que eu vou ter não é Deus. Sou eu. Quem determina a quantidade de vitórias na sua vida, pessoal? Diga para mim. Quem determina, pessoal? Eu. Eu determino. Olha o que diz em Miqueias 2:10. Vamos juntos. Levantai-vos. Vamos juntos. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Aqui não é o nosso descanso. O problema de muitos é esse, ele está querendo descansar. Já fiz demais, já trabalhei demais, já insisti demais, aqui não é o seu descanso. Até o último dia das nossas vidas a gente vai ter batalhas para lutar. E se a gente não luta batalhas, elas não vão deixar de ter. Eu simplesmente vou perder. Eu simplesmente vou ser derrotado. Esse é o problema. As pessoas estão cansadas de lutar espiritualmente. Porque lutar na força do braço, a pessoa até luta. Não tem colocado força para vencer pela fé.
Mas falar para ela, ó, você acorda cedo, você trabalha, quantas horas? 12, 14, 15. Bom, está lutando, mas não está lutando na fé. Mas está lutando na força natural. Não tem preguiça, ó. Não, aqui não é o meu descanso, é verdade, eu não descanso, eu descanso muito pouco, eu durmo muito pouco. Então, mas aí, ó, a gente precisa usar a inteligência também. Usar a inteligência é usar a fé. Porque todo mundo está aí, ó, o mundo está aí, ó, se matando, ó, preciso lutar, preciso acordar, preciso fazer. Mas não tem vida, não tem alegria, não tem testemunho, não tem vitória completa. Por quê? Porque não bate, não golpeia. Não golpeia como tem que golpear. Não bate como tem que bater. Não insiste na fé, na palavra. Não acredita que é para ele. Aqui em 1 Timóteo 1,18 diz assim, olha que palavra interessante. Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução. Segundo, fala comigo, segundo as profecias, vamos juntos, por favor. As profecias já proferidas a seu respeito. Guarda isso. Dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Veja essa palavra. Profecia, promessa, nós temos. Sim ou não? Sim, nós temos. Mas a gente precisa combater o bom combate. Ó, Timóteo, meu filho, você tem profecia a seu respeito, mas você precisa lutar o bom combate. Você não pode ficar aí parado aceitando, não, porque eu tenho promessas. Parabéns, mais uma aí, mais um entra na fila. Todo mundo tem promessa. Mas eu preciso combater o bom combate. Lutar as guerras certas. Tem gente que está lutando as guerras erradas. Está se sacrificando, se matando, mas por coisas tolas, inúteis. Não lutando as boas guerras. Está lutando contra carne e sangue, contra pessoas, contra situações. Mas eu preciso reagir, eu preciso reagir. Eu preciso lutar internamente. Internamente. Mas veja o poder do conformismo. O conformado, ele não vence. E ele se incomoda com quem vence. O conformado, ele não rompe. E ele se incomoda com quem rompe. Então, promessa a gente tem. Mas a boa luta, a gente está lutando o bom combate? Porque a nossa reação, nossa maior guerra é interna. A gente tem o exemplo de Gideão. Gideão era um homem inconformado. Os inimigos estavam dominando aquela região, mas ele não aceitou aquela situação. Ele estava lá, fazendo o que ele podia. Ele não estava escondido em cavernas, como está escrito lá, cavernas, até em túmulos alguns. Ele estava lá, malhando trigo onde se prensava uvas. Você já deve ter visto que onde se malha o trigo tem um jeito, um tamanho, onde se prensa uvas é aquela piscininha, né? aquele tambor. Eles ficam pisando. Ele estava lá, malhando o trigo, dando um jeito. Ó, eu estou aqui, estou lutando com o que eu posso. Ele era um inconformado. E o Senhor olhou para ele e chamou, poderoso guerreiro. Você é um cara inconformado. Você é um cara poderoso. Você é um cara determinado. O Senhor estava olhando, o Senhor está olhando como aquele anjo que estava olhando para ele. Ele está olhando para mim e para você. Se eu estou no lugar certo, se eu estou lutando a boa luta, se eu estou escondido numa caverna, se eu estou lá malhando trigo onde se prensa uvas, ou seja, é que eu não tenho a ferramenta, eu não tenho, né, o lugar certo, eu não tenho as condições para fazer isso. Não interessa, eu estou fazendo com o que eu tenho. Eu tiro as desculpas da minha vida, eu tiro os impedimentos. Mas se tivesse tudo perfeito, pois é, não vai estar. A gente devia ter entendido isso. Não vai estar perfeito, tudo perfeito. A gente sempre, se esperar alguma coisa ficar perfeita, a gente não vai fazer nada. O Senhor, vai ver. Veja em todas as passagens. Eu não vai ter uma. Nunca, em nenhum momento. Olhe para os heróis da fé. Eles são heróis da fé porque eles fizeram nos momentos onde ninguém queria fazer nada. Não quando estava perfeito. Pelo contrário, o que tinha era problema. Então, pessoal, tem gente que tem esse péssimo hábito
de aceitar coisas e abrir mão de outras. Ela aceita um padrão ruim. Ela aceita coisas ruins e ela abre mão de coisas boas. Analisa, talvez você já teve esse padrão, talvez tenha, e talvez conheça pessoas que têm esse padrão. Que ela não luta pela coisa certa, mas ela abre mão da coisa boa e fica com a coisa errada. Quando chega uma pressão, ela solta. E quando vem um problema, ela aceita. É assim mesmo, é minha vida, não tem o que fazer. Mas quando ela está vendo o negócio ir embora, está saindo da sua mão, ela deixa aquela mão mole assim, vai escorrendo, vai perdendo. Então, analisa. Tem pessoas que ela aceita um padrão ruim, mas ela abre mão de coisa boa. Olha aqui em 2 Crônicas 16. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito, é inteiro para com Ele. Deus está olhando, ó. Deus está olhando para mim, para você e para muitas outras pessoas. Deus está olhando, está buscando pessoas inteiras, de coração inteiro, para mostrar o seu poder, para mostrar a sua força, para mostrar os seus milagres. Será que o Senhor está encontrando em mim? Será que o Senhor está encontrando em você esse coração para Ele se mostrar para nós? Para Ele se mostrar grande e poderoso para nós? Será que nós temos tido esse coração inteiro para que Ele possa fazer milagres, sucessão de milagres? Uma sucessão de vitórias? Mas muitos Deus não tem podido mostrar sua força. Deus quer, ó. Ele está olhando, Ele está buscando quem que eu possa abençoar. Mas infelizmente muitos não estão inteiros, estão divididos, estão incrédulos, estão oscilantes. A palavra diz que não pense tal pessoa que vai conseguir alguma coisa de Deus, porque ele é oscilante, ele é instável, ele é dividido em tudo que ele faz. Ele uma hora crê, outra hora não crê, ele uma hora faz, outra hora ele não faz, uma hora ele luta a boa luta, outra hora ele está lutando a luta ruim. Ele é oscilante. Eliseu era outra pessoa inconformada, ele tinha um foco, ele tinha uma boa ambição. A gente precisa de uma ambição, pessoal. A ganância é errado, a ambição é correta. Tem gente que se acomoda, não, porque isso é pecado. Não, a ambição certa é maravilhosa. É maravilhosa. A ambição de você melhorar todos os dias já é uma ambição extraordinária. Olha aqui o que diz em 2 Reis 2:9. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E Eliseu, disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Olha o que ele disse. E disse, fala comigo por favor, coisa dura pediste. Elias falou, coisa dura pediste, difícil, hein? Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Me fala o que você quer que eu te faça. Eu quero porção dobrada. Estava na ponta da língua dele, ó. Estava no coração, estava assim, a ambição dele, ó. A ambição certa. Se eu receber a capa, eu quero também fazer o dobro que você fez. Você veio, Elias, e me colocou a capa. Então, se você me deu uma capa, se você confiou a mim algo, eu quero fazer mais do que você. Vejo que ele não tinha essa negócio, não, porque Elias já fez muito, né? Quem é Elias, né? Para eu passar ele. Como Moisés, como Josué. Como que eu vou superar? Como que eu vou fazer mais? Como é que eu vou substituir Moisés? Elias era um homem de fé, a gente sabe aqui pelos milagres e pela autoridade dele. Mas até para Elias foi ousado o pedido de Eliseu. Coisa dura pediste, hein? Olha, até para Elias ele ficou surpreso.
com o pedido de Eliseu, mas esse é o Espírito. Nós precisamos nos surpreender com os sonhos, com os projetos, com a fé. Esse é o Espírito. Se alguém fez, eu preciso acreditar que eu posso fazer muito mais. Eu não preciso acreditar, não, porque já fizeram, não tem mais o que fazer. Olha eu botando um teto. Não, porque Elias fez muito. Como é que eu vou fazer 2 vezes mais? O dobro do que ele fez. Isso é fé. Isso é fé. Fala, isso é fé. Isso é fé. Eu preciso acreditar nisso. E olha só aqui, no 14. Tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então bateu, feriu as águas, se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Moisés viveu aquele milagre das águas partidas. O Josué fez o fluxo da água parar. Elias fendeu as águas. Ou seja, as pessoas já tinham vivido essa experiência. E ele acreditou: onde está o Deus de Elias? E bateu a capa. Eliseu acreditou que ele podia fazer também. Ele não achou que foi só para o outro teve mais fé do que ele. Não, eu tenho fé também. Onde está o Deus de Elias? Esse é o Espírito. Se ele fendeu as águas, eu também vou fender as águas. Eu também vou fazer algo grande. Eu não vou me conformar que alguém fez muito, então já acabou, já passou. Não, eu vou fazer mais. Se Deus fez no passado, Ele pode fazer muito mais hoje. Se Ele fez antes, por que Ele não faria hoje? Se houve, como tantos pregadores poderosos, se houve um Billy Graham, Ele não pode levantar alguém muito mais ungido do que ele? Se nós temos a nossa liderança, nós temos a bispa, que ela já desbravou tanta coisa e ainda tem muito para fazer. Eu não posso acreditar que eu posso fazer mais? Superá-la? Ela começou num lugar como se só tivesse mata e ia no facão. Agora ela deixou já uma estrada igual essas daqui da Turnpike. Agora é só ir mais, só ir reto. É só expandir, é só crescer. Porque a parte grossa da mata, do pântano, né, do jacaré, do mosquito, já limpou. Agora a gente entra e voa, e vai. Isso é fé, mas eu vou ficar pensando, não, porque ela fez bastante, fez mesmo, desbravou. É fácil a gente chegar em São Paulo pela Bandeirantes, mas e os bandeirantes? E os bandeirantes lá de 400 anos atrás? Que ia no facão, subindo da serra, subindo aquela serra, quando você vai para a praia, pega lá a Imigrantes, que vai lá para o litoral, e você vê aquelas coisas, aquela coisa alta, funda, aquelas montanhas, aquela névoa, aquela coisa agressiva mesmo, violenta. Alguém passou por lá. Alguém subiu aquelas montanhas, alguém teve que enfrentar a onça, teve que enfrentar os mosquitos, a malária, cobras. Chegou naquela região, começaram a desmatar, e agora virou aquela cidade gigantesca, que o que menos tem é árvore agora. Mas teve um tempo que ali só tinha árvore. Então alguém teve que desbravar aquilo lá para que aquilo lá pudesse crescer. Mas se alguém ficasse, não, vamos ficar aqui quietinho no litoral, porque essa montanha é muito dura, é muito difícil, olha só a altura dela, porque se passa ali é até assustador, não é verdade? Quando você ia lá para a praia, é assustador, aquelas colunas, aquela obra, né, as pontes, né, que fizeram ali, altíssimas, até uns 30, 40 metros cada coluna daquela. Morreu gente, aquilo foi uma obra de engenharia violenta. Mas alguém fez. Ninguém ficou falando, não, porque é difícil, né? É complicado, né? Não, alguém foi lá e teve a fé. Vamos fazer. Vamos abrir vamos explodir essas montanhas, vamos fazer um buraco aí, vamos fazer o que tem que fazer, vamos lá. Fica parada que não dá. Então, é isso que a gente precisa entender, pessoal.
Elias fez muito? Fez, mas Eliseu creu. Eu vou fazer o dobro. Não vou fazer metade do que você... se eu fizer metade do que você fez, Elias, está bom para mim. Seria bom? Seria. Mas ele teve a fé. Não, eu farei o dobro. Então a gente pode ter uma grande referência, pessoal. A gente pode ter pessoas de referência, claro. Isso nos ajuda a crescer. Os recordes do atletismo, por exemplo, só foram rompidos porque alguém teve um parâmetro. Aquele cara fez nesse tempo, eu vou passar ele. Se não, ele já fez muito. Ele já correu muito rápido, não dá para passar ele não. Dá sim, tanto que os recordes, parece que o ser humano não tem fim, né? Impressionante isso. O ser humano é a mesma coisa, mas ele vai se superando, nem que seja 1/1000 de segundo, ele está lá, passando. Daqui a pouco alguém vai passar o Usain Bolt, não sei se já passou, né? O homem lá que faz 100 metros, eu acho que em 9 segundos, alguém daqui a pouco vai passar ele. Pode demorar? Pode. Mas ele já tem um alvo lá, vai ter alguém que vai ter um foco, meu alvo é aquele. É aquele lá. Eu não vou fazer metade. Eu vou fazer o dobro. Eu vou romper os tetos. O nosso problema muitas vezes é que a gente fica botando teto. Não, porque o fulano fez muito, porque o fulano está lá na frente, o fulano conquistou tanta coisa. E a gente vai colocando impedimentos para nós mesmos. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor conforme prescrito por Davi, rei de Israel. E com louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Olha só o que aconteceu. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de famílias mais velhos que tinham visto o antigo templo choraram em alta voz, em voz alta, quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Olha que loucura, né? Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho. E o som foi ouvido a grande distância. Olha só, o templo já não existia há décadas. Há quase um século que não existia o templo. Quando foram fazer os alicerces do templo, o povo antigo, que tinham visto outro templo, começou a gritar, a chorar. Mas devia ficar feliz, está construindo, está reconstruindo, está renovando, está voltando. A adoração, como no tempo de Davi, conforme prescrito por Davi. Mas não. Aquele povo pensando, aquele povo de mente velha, pensando, nunca vai ser igual, nunca vai ser melhor, mas nem tinha feito o templo, era só alicerce, não tinha visto o acabamento, não tinha visto a arquitetura, não tinha visto os ornamentos, não tinha visto nada, mas não vai ser igual. A pessoa já se prepara, nunca vai ser igual, nunca vai ter, porque lá naquele tempo, aquela nostalgia, eles não acreditavam que poderiam viver algo superior. E às vezes a gente vive com essa fé. Eu já tive vitórias, eu já tive bênçãos, mas foram tão grandes que eu acho que eu não vou viver mais. Por conta disso, por conta daquilo, por conta do tempo, da idade, do dinheiro, não sei. Cada um pode apresentar. Mas enquanto alguns choravam, outros gritavam de alegria, aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom, Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre, olha o Senhor nos restaurando, olha o Senhor nos abençoando, olha a diferença, pessoal. Aquela questão da perspectiva que a gente sempre fala, né? Dois grupos olhando para a mesma coisa, um chorando
falando, nunca vai ser igual ao outro. Nossa, que bênção, olha que vitória, que glória a Deus. Nossa, o Senhor é muito bom. Qual é a sua perspectiva da vida? Você já fez tudo, você já viveu tudo, você não tem mais o que fazer? Ou, nossa, eu tenho muita coisa ainda. Quanto à vida e a esperança, eu vou fazer muito mais. Porque olha o que diz aqui naquela palavra que inclusive já virou tema de ano para nós. Palavra profética para ano, Ageu 2:9. Vamos juntos, por favor. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa, esse templo vai ser muito maior do que o primeiro templo. Se eu vivi muito tempo, muitos milagres, muitas vitórias, eu vou viver muito mais agora, sim ou não, pessoal? Amém ou não? Amém. Acredita nisso em nome de Jesus? Eu não vou ficar chorando pelo passado. Imagina se eu tivesse viver pelas glórias do passado. Se eu vivesse falando, nossa, porque Deus me curou da epilepsia. Amém, glória a Deus. Deus me curou do sopro no coração, glória a Deus. Deus me deu o braço de volta, nossa, glória a Deus, que bênção. Que vitória. Deus me deu saúde, nossa, isso é muito bom. Verdade. Ah, mas Deus mudou meu casamento. Meu casamento era uma tragédia, era uma vergonha. O Senhor foi mudando. O Senhor foi mudando o meu ministério, o Senhor foi me ajudando, o Senhor foi me ajudando a crescer, o Senhor foi me ajudando a romper, a dar os passos. Mas eu fico lá atrás. Deus me curou, glória a Deus. Deus me deu essa vitória, Deus me deu essa resposta, Deus mudou essa situação, Deus mudou o meu caráter nisso, naquilo. Vou ficar testemunhando só o passado? E hoje? E hoje? Ah, foi grande o passado. Ótimo, que espetáculo, que bênção. Mas a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo tempo será maior do que o primeiro. Essa tem que ser a nossa fé. A nossa mente precisa ampliar, pessoal. Precisa expandir. Nosso coração precisa se acender. Tem que acender essa chama. Tem que acender essa chama. Fala, tem que acender uma chama. Tem que acender uma chama. Deus estava estava olhando para Samuel e diz lá naquele momento onde o Senhor o chamou, Samuel, Samuel. A palavra estava lá, a chama do Senhor estava quase se apagando. Estava quase apagando, porque no tempo de Eli, a chama não existia mais, o Senhor falava pouco, não tinha milagre. E com Samuel foi tudo renovado, porque não era mais aquela fé velha, aquela fé passiva, aquela fé dos bons e velhos tempos. Não, acabou, os velhos tempos são velhos, passou. Renovação. A gente precisa sonhar coisas maiores. Samuel foi um cara espetacular, ele fez o povo avivar. Ele fez coisas incríveis, ele não tinha onde ser pego. Ele, quando ele estava mais velho, ele falou para o povo, vocês têm alguma coisa? E fala agora. Eu falei, não temos nada para falar do Senhor. Do Senhor a gente não tem o que falar. O Senhor só foi bênção nas nossas vidas aqui. E a autoridade daquele homem, não tinha onde pegar ele. Tanto que quando ele chegava num lugar, o pessoal ficava tenso. Peraí, Samuel chegou. Ninguém ficava tenso com Saul. Mas ficava tenso com Samuel. Que ele representava Deus, ele tinha crédito, ele tinha credibilidade. Então nós precisamos acreditar, pessoal. Acreditar em projetos maiores, em sonhos maiores, em curas, em progresso sobrenatural. Eu preciso crer. Em livramentos.
A gente tem que flechar o chão, flecha o chão com mais força. Vou flechar o chão, vou bater com mais força, eu não vou me conformar com menos, eu não vou aceitar menos. Eliseu nos provoca a ter essa atitude. Eliseu não se colocou um teto, Eliseu não falou, Elias fez muito, eu também não vou. Eu não posso passar. Não, eu vou passar você, viu, Elias? Falou na sua, não vou falar na sua cara. Coisa dura que você pediu, hein? Mas fica comigo que você vai ter. Fica junto. Não falou, mas você está querendo ser melhor que eu. Quero ser melhor que você. Eu quero ser. Eu quero fazer mais do que você. Se você foi bênção na vida das pessoas, eu quero ser 2 vezes mais bênção na vida das pessoas. Qual o crime nisso? Então, um líder, ele não vai se incomodar da outra pessoa crescer, porque o líder de verdade, ele quer que o outro cresça. Eu falo para as minhas filhas, eu quero que vocês façam muito mais do que eu vou fazer na minha vida. Eu quero que vocês rompam muito mais do que eu vou romper ainda, porque eu estou começando. Eu quero fazer muito mais coisas, eu quero que vocês façam muito mais do que eu. Porque senão viram uma estátua, né? Vira uma esfinge, né? Aqui temos um padrão, a esfinge, né? Uma estátua, né? Não, não, eu quero fazer mais. Se alguém foi grande, o outro tem que ser maior. E o outro foi grande, foi abençoado, que cresça mais. Então eu não vou ter um teto, eu não vou botar um teto, porque Deus não me ensina nada disso. Deus não me ensina nada disso, Deus não me bota trava nenhuma, dificuldade nenhuma. Ele diz, vai, acredita, vamos lá, é isso mesmo. Ele é como aquele pai que incentiva o filho que está andando sem a rodinha. Mas ele cai. Às vezes quando está com a mãe cai, ele vai lá, a criança cai, a mãe vai lá e pega ele, e socorre ele. E o pai geralmente faz, levanta, rapaz, levanta e anda de novo. É assim que Deus faz. Ele nos impulsiona, vai mais, vai. O que o diabo faz? Puxa, volta, peraí, tá difícil, perigoso, hein? Cuidado, hein? Mas o Deus quer que você vá para frente, cresça, sem teto, sem nada. Então, às vezes, pessoal, a gente botou um teto na nossa fé. Às vezes a sua fé é até um ponto. Você não está com fé, mas você não rompe mais. Você botou um teto na sua fé. Você botou um teto na sua imagem. Eu não consigo. Eu não consigo mudar isso, eu não consigo mudar aquilo, eu não consigo. Às vezes eu botei um teto na minha vida profissional. Eu não passo disso. Ganhando até isso está bom. A gente estava orando aqui na oração dos Eliaquim. Se você não está, você está perdendo. A gente estava orando aqui, o nosso povo vai sair da casa dos milhares e vai ocupar a casa dos milhões e dos bilhões. Mas às vezes fala para algumas pessoas, até dá uma concussão, um tilt na cabeça. Como assim? Pois é, isso é fé. Se para você 10 está bom, 20 está bom, para o outro ele quer 100, 200, ele quer 1 milhão, 2, 3, 10. Mas isso é fé. Por que tem um monte de gente que está... Gente, a gente ouviu testemunhos recentemente. Você ainda vai ouvir esses testemunhos. De pessoas que trabalham em empresas que uma venda, a pessoa parecia que estava comprando um McDonald's. Uma venda foi de 60 milhões. Chegou assim, está tudo certo, chegou de jato, foi lá, é isso, gostei, eu quero assim, quero assado, tal. 60 milhões de euros. Às vezes a gente está pensando em 60 milhões de reais, a gente já está ultrapassado. Já é fichinha. Tem gente que está fazendo compras e não é nada assim... Como é que eu posso dizer, né? Isso não é algo grande. Em coisas que não era um prédio, não comprou um prédio, não comprou um estádio. É algo de uso do dia a dia. 60 milhões de euros.
Então tem gente que pensa grande, não é porque ele é mais isso ou mais aquilo, ou porque ele lesou pessoas, ou porque ele prejudicou pessoas, igual tem um monte de gente amargurada que pensa assim, porque só existe pobreza porque existe o cara rico. Não, graças às inovações, graças à tecnologia, é que o ser humano foi evoluindo, foi crescendo. Senão a gente já está no tempo ainda de Abraão, que tinha que matar a vaca e correr atrás do galho aí para fazer uma fogueira. Graças à evolução, à tecnologia, que alguém acreditou. O Thomas, acho que é o Thomas Edison, que é o da lâmpada, é isso? É isso, né? Aquele cara era milionário, só que o cara não parava quieto. Ele era um dos caras mais ricos do tempo dele. Ele tinha acho que mais de 1000 patentes. Ele vivia inventando o trem. A cabeça dele não parava. Diz uma lenda aí, não sei se é verdade, né? Que ele, para chegar na lâmpada, que não é nem essa lâmpada LED moderna, né? Aquela incandescente de fiozinho lá, para chegar naquela lá, ele teve 10.000 erros. Não sei se é verdade. Mas você imagina o nível de determinação. E alguém fala, meu, como é que você está errando aí? Você não está dando certo. Eu falei, não, eu aprendi mais uma forma de que não funciona. Veja a perspectiva de novo. Uns olhavam para o templo, que bons tempos eram aqueles. Outros olhavam, glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, estamos reconstruindo a nossa casa. Então um está falando, puxa, tudo que eu faço dá errado. Imagina se o Edson tivesse feito isso. Nossa, já tentei 1000 vezes fazer esse negócio funcionar, não dá certo, eu vou desistir. O que teria virado? Não sei. Eu sei que ele dizem que ele disse, né? Eu não estou errando, não. Eu estou aprendendo 10.000 formas de que não funciona. Ou seja, cada vez mais ele está saindo de um oceano de coisas e ele está afunilando até que ele vai chegar no negócio. É graças à tecnologia que a gente tem a eletricidade, que a gente tem a internet. Então, alguém teve que inventar, alguém teve que acreditar. E essa pessoa que teve essa ousadia, ela merece o fruto disso. Ela merece ter os royalties dela, ela merece ter o reconhecimento dela, ela merece, está certinho. Então, a nossa mente que tem que expandir, não é eu desejar que o outro acabe, que o outro morra, que o outro diminua o passo, que o outro venha para perto de mim. Não, eu que tenho que correr mais. A nossa mente precisa ser essa, eu tenho que correr mais, eu tenho que flechar mais, eu vou ser da casa dos milhares, eu vou para os milhões, os bilhões, eu creio nisso. Amém, pessoal? Às vezes você botou um teto na sua vida. Você botou um teto no seu relacionamento. Vamos viver, né? A gente é crente, vamos conviver desse jeito. Não precisa disso. Eu não preciso aceitar isso. Eu não devo, segundo a palavra, não é que eu não preciso, eu não devo. Eu não devo aceitar um teto na minha vida. Se eu vivi milagres no passado, amém, mas é passado. Qual é o próximo milagre? Qual é a sucessão de milagres? Fala, próximo milagre. Qual é o próximo milagre? Deus está nos chamando a viver uma sucessão de milagres. Então, qual é o próximo milagre? Eu vivi uma cura? Uma porta foi aberta para mim? Graças a Deus. E o próximo? Qual vai ser o próximo milagre? Eu vivi isso mês passado, ano passado? Qual é o próximo milagre de hoje, de amanhã, dessa semana? Fala comigo, por favor. Deus tem porção dobrada para a minha vida. Diga comigo, Deus tem uma sucessão de milagres. Eu sou um inconformado. Eu sou um inconformado. Eu não preciso golpear 3 vezes. Eu posso ter a vitória completa. Eu posso ter a vitória completa. Deus tem para mim uma vitória completa. Deus tem para mim uma vitória completa. Deus não fez tudo que Ele tinha que fazer ainda. Ele tem muito mais para mim. Fala, Ele tem muito mais para mim. Ele tem muito mais para esse tempo. Então eu preciso desaprender
aquela fé acomodada, velha, passiva, nostálgica até, e reaprender que Deus tem um próximo milagre para mim. Deus tem para nós isso, pessoal. A gente precisa romper, a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar. Eu vou viver, Senhor, eu vou viver algo novo, eu vou viver algo diferente. Eliseu, ele quis essa porção dobrada. E ele fala, teve. Ele quis, ele teve. Ele não ficou só, eu queria. Não, eu tenho, eu vou ter, eu vou chegar, eu vou ter um alvo, um alvo. O tempo todo que ele estava com Elias, ele teve o dia que ele teve um estalo e falou assim, eu quero porção dobrada. Eu vi esse cara fazendo milagre aqui, fazendo milagre ali, eu quero fazer mais do que ele. E ele teve. Ele não ficou só no desejo. Tem gente que fala, até queria, até desejo, mas eu não busco, eu não rompo, eu não oro, eu não declaro, eu não persigo aquilo. Ele quis e ele teve. Josué, ao mesmo jeito. Josué teve uma boa ambição. Ele quis, ele teve, ele fez coisas extraordinárias. Ele conquistou reinos. Ele conquistou dezenas de cidades. Ele tirou dezenas de povos. Ele desocupou dezenas de povos. Ele creu. Ele só fez isso, não é porque Deus falou que ele ia fazer, mas porque ele acreditou no que Deus disse que ele ia fazer. Ele acreditou. Porque eu lembro que a gente falou agora de Timóteo. Timóteo tinha muitas promessas para ele, mas ele tinha que lutar o bom combate. O bom combate. A boa ambição. O rei aceitou viver com 3 vitórias. Você vai aceitar viver com 3 vitórias? Fala, eu não aceito viver com 3 vitórias. Você já deve ter muito mais que 3. O rei aceitou 3, tá bom. Mas eu não preciso aceitar o que tá bom. Eu quero o excelente, eu quero o maior. Eu quero mais. Eliseu nos provoca muito mais. Josué nos provoca a acreditar em muito mais. Olha só o que o Senhor diz para Josué aqui no 13:1. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse, você já está velho. Então vou folgar, né? Então vou me aposentar, né? Não, com Deus não. E ainda, vamos juntos, e ainda há muita terra para ser conquistada. Tem muita lenha para queimar ainda, é igual para Moisés. Para Moisés não, para Moisés também, mas para Abraão. Abraão fala, não, Senhor, eu estou velho, eu vou ficar aqui na minha terra, eu já estou cansado, a junta aqui, ó, já está a coluna. Não, eu vou começar tudo, do zero. Eu vou ter um filho, vou começar um novo povo. Meu Senhor, 75 anos, Senhor. Pois é, você vai ter uma descendência. Mas como, Senhor? Minha mulher já está velha, nunca teve filho, eu já estou idoso, eu vou sair daqui, da zona de conforto, dos amigos, dos parentes, da terra, do que eu conheço, do que eu falo, da minha língua. Eu falo essa língua, Senhor, eu falo a língua aqui da Mesopotâmia, aquela língua deles eu não conheço. Você vai renovar, não tem essa, porque eu não tenho mais inteligência, capacidade. Você vai recomeçar, Abraão. E você vai ter graça para isso. O Caleb, 85 anos, fala assim, e aí? Eu quero minha montanha. Foi há 45 anos que o Moisés, homem de Deus, me fez a promessa. Eu lutei a luta de todo mundo, eu ajudei todo mundo a conquistar. Agora chegou a minha vez. Vamos falar assim, nossa, passou, hein? Se eu tivesse lá há 30 anos, há 40 anos, até dava. Agora subir montanha... Ele não pediu o vale, me dá o vale aí, né, que é só retinho, né, mais tranquilo. Não, me dá a montanha que eu vou lá, eu tenho articulação, tenho cartilagem para subir essa montanha ainda. Então, ainda tem muita terra para ser conquistada. Fala, eu ainda tenho muita terra para conquistar. Você já fez bastante, Josué, você está velho. Mas ainda tem muita coisa, Josué, para você fazer. Ainda tem muita coisa. Isso é fé, pessoal. Isso é fé.
Toma posse dessa unção dobrada, dessa glória maior na sua vida, nesse novo tempo, dessa nova casa, em viver coisas muito superiores do que você já viveu até agora. Acredita nisso. Acredita que não passou de hora, acredita que não é o fim. É golpear, golpeia, eu golpeio. Eu vou golpear mais. Veja, eu quero que você guarde esse detalhe, pessoal. Eu quero que você guarde esse detalhe. O Eliseu falou para ele, se você tivesse golpeado 5 ou 6, você teria a vitória completa. Veja que não era impossível. Ele falou assim, por que você não golpeou 200 vezes, o rei? Mas 2 ou 3, ele já teria a vitória completa. Então nós precisamos golpear. Ficou ruim, ficou difícil, travou, parece que ficou difícil. Golpeia mais um pouco, você está na porta, está pertinho. Deus só quer ver a nossa resiliência, Deus quer ver a nossa fé. Se você viveu vitórias no passado, Deus tem muito mais para agora. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos, por favor, por um momento. Coloque as suas mãos no coração. Eu quero que você medite nessa palavra poderosa que o Senhor nos manda neste domingo. Acredite. Acredite. Chega de limitar os planos de Deus. Você não é velho demais. O tempo não passou para você. Eu só preciso da fé. A palavra nos dá todos os respaldos, pessoal. Não limita o seu casamento, não limita o seu profissional, não limite a sua saúde, não limite nada, não limite a sua fé, porque tudo é fé, tudo é baseado na fé. Chega de alterar o seu destino, o destino que Deus preparou para nós é um destino de glória, de vitória. Eliseu ficou bravo com o rei, porque ele podia ter definido aquele problema. Eu podia ter botado um fim, não basta ter a promessa, pessoal, eu preciso golpear. Promessa, todo mundo vai falar que tem, mas será que eu estou golpeando? Sabe por quê? Guarda isso. Se eu não faço a minha parte, eu saboto a parte de Deus. Eu não faço o que eu tenho que fazer, Deus não vai poder fazer a parte dele, Ele quer fazer. Lembra que a gente leu? Os olhos do Senhor estão passando pela terra, buscando pessoas de coração inteiro para mostrar a sua força. Se eu não faço a minha parte, eu saboto a parte de Deus. Deus está buscando corações inteiros para se mostrar. Deixa eu mostrar o meu poder, a minha força na sua vida. Para você ocupar lugares altos, para você ser relevante, para você ser uma bênção neste mundo, nessa geração. Davi cumpriu o propósito de Deus naquele tempo. O propósito de Deus, tudo vai ser de Deus. E ele morreu. Eu tenho um propósito, você tem um propósito de Deus para este tempo. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer mais cedo ou mais tarde, cumprindo o propósito de Deus ou não. Então essa é a nossa janela de oportunidade. Então vamos fazer o que tem que ser feito. Deus quer gente faminta, gente inconformada. Seja inconformado em nome de Jesus. Seja inconformado, se levante com autoridade. Reaja com força. Reaja contra tudo aquilo que está errado, que você vê, e isso não é de Deus. Esse padrão não é o certo. Eu viver essas mesmas coisas não está certo. O inimigo vivia atormentando Israel. O homem de Deus falou, vamos botar um fim nessa situação. Ele não botou um fim. Tem coisas que você vai e volta. Ganha dinheiro, perde dinheiro. Fica bem no casamento, volta a ficar mal. Está bem de saúde, volta a ficar doente. Por quê? Essa instabilidade. É a fé. Golpeia com mais força. Eu vou fazer muito mais, eu vou ter a mente de Eliseu, eu vou fazer 2 vezes mais. 3 vezes mais. Olha, porque aquela foi a fé de Eliseu. A gente não pode se espelhar no Eliseu e falar, vou fazer o dobro de Eliseu então. Vou fazer 4 vezes o que Eliseu fez.
Então tome essa decisão, fala com o Senhor neste momento e diga a Deus: eu não vou aceitar menos, Senhor, eu não vou aceitar menos, o que eu tenho não é pouco não. Lembra das viúvas? Eu tenho só um pouquinho de azeite, só um pouquinho de farinha. Ele falou: é tudo que você precisa, vai lá e pega 300 jarros, 500 jarros, quanto você conseguir. O que eu tenho o que eu preciso para Deus fazer na minha vida. Eu não vou limitar Deus. Veja que Deus sempre usa o que eu tenho. O que Moisés tinha? Ele não tinha eloquência, ele não tinha dinheiro, ele não tinha exército, ele não tinha nada. O que você tem, Moisés? Eu tenho um cajado. Joga aí, joga na frente do rei. Vai virar uma cobra, vai ser um sinal para ele. Usou o cajado. Gideão, o que você tem? Eu tenho 300, só precisa disso. Tinha 22 mil. Quem tiver com medo, vai embora. Sobrou 10. O Senhor falou: tem muito ainda, viu? Como assim, Senhor? Tem muito, tem muito. Senão vocês vão falar que vocês eram bons demais. Deixou 300. Senhor, mas tem 300. 10 o Senhor já disse que era pouco. E 300? Qual é o nome que eu dou para isso? Pois é. Isso é fé. Eu não vou limitar Deus. 300 para o Senhor tá bom, Senhor? Tá bom. Então vai nessa força, Gideão. Vai nessa força, vai na força. Vai na força do Senhor. Não limite a Deus. A viúva de Eliseu, ela não limitou. Senhor, só tem um pouquinho só. Um pouquinho de azeite, Senhor. É tudo que eu preciso. Pega muitas vasilhas. E ela foi atrás, correu atrás de um monte. Não vou pegar 2, 3, porque eu só tenho um pouquinho de azeite, né? Não, ela não limitou Deus. Ela não limitou a palavra do homem de Deus. Não limite a palavra de Deus, pessoal, na sua vida. Não fala que eu só tenho isso. Eu já te tirei toda a palavra, já tirou todas as nossas armas, todas as nossas justificativas. Idade, eu tenho um pouquinho, eu não sei. Vai nessa força, vai com o que você tem. É um pouquinho de azeite, pega muitas vasilhas, não poucas, viu? Pega muitas. Deus é um Deus de milagres. Deus quer fazer milagres. Deus já nos deu milagres, pessoal. Agora a gente tem que falar: agora eu quero o próximo, Senhor. Eu quero o próximo milagre, Senhor. Eu quero próspero. Não importa o que eu já vivi. Fala isso para Deus: não importa o que eu já vivi, Senhor, eu vou conseguir. Eu vou chegar, eu vou ir muito mais longe. Eu vou conseguir coisas muito maiores. Não importa o que eu vivi, Senhor, eu vou conseguir coisas muito maiores. Golpeia em nome de Jesus. O que ele falou? Onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus? Onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Eliseu? Apresente a sua situação. Apresente a Deus a sua situação. Onde está o Deus de Eliseu? Diga a Ele: Senhor, onde está o Deus de Eliseu? Eu quero um milagre na minha vida também. Eu quero essa vitória na minha vida. Deus tem uma sucessão de milagres para mim também. Se Deus operou na vida deles, o Senhor opera na minha vida também. Quebra essas palavras negativas. Quebra. Lembra que os velhos ficavam chorando? Eles nem tinham visto nada. Era um tempo poderoso, um tempo novo. Eles estavam lá: mas não tem mais nada, acabou tudo. Porque lá atrás era assim. Acabou, meu amigo. Não vou ficar chorando leite derramado. Ele não volta para a caneca. Ele não vai voltar. Acabou, agora eu vou fazer minha parte. Porque eu sou velho, eu não tenho condição. Passou de hora. Chega de declarações negativas. Chega de declarações negativas. Não aceita isso, em nome de Jesus. Eu tomo posse, toma posse disso. Eu tomo posse, Senhor, dessa porção dobrada. Toma posse disso. Eu tomo posse, Senhor, dessa unção dobrada sobre a minha vida. Eu tomo posse, Senhor. Eu me levanto com autoridade, Senhor. Eu vou viver uma glória maior. Eu vou viver uma glória maior. Você não vai mais ficar falando das glórias do passado. Você vai testemunhar
glórias do passado, mas você vai viver glórias do presente. Eu vou viver glórias do presente, Senhor. Eu tenho muito para viver. Como disse para Josué, você já conquistou muito e já está velho, mas você tem muito ainda para fazer. Eu tenho muito para fazer, eu tenho muito para viver, eu tenho muito para conquistar, eu tenho muito para prosperar, eu tenho muito para impactar pessoas, eu tenho muito ainda para fazer nessa vida, Senhor. Eu acredito nisso. Acredita nisso em nome de Jesus. Diga ao Senhor, eu creio no Senhor, meu Pai, eu creio no Senhor, eu creio no Senhor. Eu declaro, meu Deus, vitórias. Eu declaro o que você precisa, apresente para o Senhor. Eu declaro, Senhor, destinos destravados, meu Pai. Eu declaro mentes destravadas. Eu declaro vitórias na vida do nosso povo. Eu declaro rompimentos, Senhor. Eu declaro rompimentos. Eu declaro cura. Declara cura na sua vida. Declara vitória. Declara milagre. Declara rompimentos. Coloca a mão na sua cabeça e fala: Senhor, eu declaro rompimentos na minha mente. Eu declaro, meu Pai, eu falo diferente, eu acredito diferente, Senhor. Eu declaro testemunhos. Senhor, eu vou testemunhar essa vitória. Eu vou testemunhar essa vitória financeira. Eu vou testemunhar essa vitória no casamento. Eu vou fazer, meu Pai, com que muitas pessoas sejam impactadas, meu Pai, através dessa vitória, desse testemunho de cura, dessa resposta, meu Pai, que eu preciso, desse documento, meu Pai, dessa libertação, dessa liberação, dessa porta que precisa ser aberta. Eu vou trazer, meu Deus, glória para o Senhor, meu Deus. A minha vida traz glória para o Senhor. Eu declaro testemunhos, meu Pai. Eu declaro rompimentos, eu declaro cura, Senhor. Essa pessoa que precisa de cura, nós declaramos, eu declaro cura, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro vitórias, eu declaro respostas, Senhor. Eu declaro rompimentos, eu declaro uma fé ousada. Eu declaro, meu Pai, que o nosso povo saia da casa dos milhares e vá para os milhões e os bilhões. Eu declaro, Senhor, uma mente que crê, uma mente que vai longe, Senhor, uma mente que alcança lugares altos, meu Pai, porque a nossa mente primeiro chega na mente, depois eu chego de fato. Primeiro eu chego na mente, depois eu chego com os meus pés. Primeiro eu chego na mente. Então acredita, se você não sonha, se você não deseja, se você não declara, se você não projeta, se você não escreve, se você não luta com as armas da fé, você nunca vai chegar lá. Toma essa decisão na sua vida em nome de Jesus. Eu vou viver, eu vou prosperar, eu vou declarar, meu Deus, eu vou crescer, meu Pai. Eu já estou crescendo, eu estou golpeando até a vitória completa. Eu creio na vitória completa. Eu não vou aceitar, meu Deus, uma coisa meia boca. Eu não vou aceitar algo pela metade. Eu não vou aceitar viver algo normal. Não, eu quero viver o sobrenatural. Eu viverei o sobrenatural. A minha mente está no alto nível. Como Eliseu. O que você quer, Eliseu? A porção dobrada. Estava na ponta da língua. A gente tem que ter clareza, pessoal. A gente tem que ter clareza do que eu quero, onde eu quero chegar. Então eu vou golpear, Senhor. É uma cura, é uma resposta, é uma porta. Então fale, abra sua boca, declare, acredite o que você precisa. Declare isso agora em nome de Jesus. Eu peço que os obreiros vão até as pessoas e concorde com cada uma delas em nome de Jesus. Abençoe as pessoas, declare vitória sobre a vida das pessoas, declare cura sobre a vida das pessoas, declare libertação sobre a vida das pessoas. Eu declaro bênçãos, meu Pai, eu declaro restauração, eu declaro portas abertas. Vamos, obreiros, todos, vamos, declare junto, abençoa as pessoas. Eu declaro vitórias na sua vida, eu declaro respostas que você precisa, eu declaro rompimentos que você precisa, eu declaro respostas que você precisa, eu declaro restauração, meu Pai. Eu declaro vitórias, eu declaro restauração, eu declaro vitórias, meu Pai. Eu declaro restauração, eu declaro vitórias, eu declaro restauração, eu declaro, meu Pai, curas, libertação, eu declaro respostas, testemunhos, meu Pai. Eu declaro testemunhos para a glória do Seu nome, Senhor. Eu declaro vitórias para que o Teu nome seja glorificado através da vida dessas pessoas, Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus uma mente ampliada, numa
mente que crê, uma mente que crê, uma mente que crê, uma vida que crê, uma vida, meu Pai, que salga, que ilumina, uma vida, Senhor, que vive milagres, meu Pai. Eu declaro milagres na vida do nosso povo, eu declaro milagres na vida do nosso povo, eu declaro milagres na vida do nosso povo, eu declaro testemunhos poderosos na vida do nosso povo, eu declaro, meu Deus, portas abertas, eu declaro crescimento, Senhor, eu declaro avanços na vida do nosso povo, eu declaro poder, Senhor, poder, 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 Senhor. Ainda há muito mais para conquistar, ainda há muito mais para viver, ainda há muito mais para acreditar e para viver, para romper e para ocupar espaços e lugares, Senhor. Eu declaro que o nosso povo cresça. Eu declaro, meu Deus, que o nosso povo expanda, eu declaro que o nosso povo progrida, eu declaro que o nosso povo ocupe lugares altos, meu Pai. Eu declaro um povo que ocupa lugares altos, Senhor, ocupe lugares altos, ocupa lugares altos. Eu declaro vitórias, meu Pai, eu declaro visão, sabedoria, discernimento. Eu declaro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, testemunhos, meu Pai. Testemunhos, que cada um aqui seja um canal de vitória, um canal de bênção, Senhor, na vida de outras pessoas, que elas ajudem outros a romperem, outros a acreditarem. Eu declaro vitórias, meu Pai, para o nosso povo, para o nosso ministério, Senhor, para as nossas famílias. Eu declaro poder, meu Pai, sobre as nossas crianças, eu declaro autoridade sobre a vida do nosso povo, unção de cura, unção de libertação, unção de prosperidade. Eu declaro sobre a vida do nosso povo poder, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro isso, Senhor, e eu declaro vitórias, meu Pai, eu declaro testemunhos, eu declaro que o teu povo, meu Pai, dia após dia, se ainda havia alguma mentalidade, se ainda havia alguma situação que estava impedindo a vida dela de fluir, de frutificar, que a palavra de hoje, Senhor, em nome de Jesus, que a palavra de hoje tenha quebrado esse padrão velho, Senhor, ultrapassado, e que nós venhamos a crer, meu Pai, como Eliseu e como Josué. Eu tenho muito ainda para fazer, eu não vou viver pelas glórias do passado. Qual é o próximo milagre? Eu viverei uma sucessão de milagres, sucessão de vitórias, sucessão de testemunhos. Eu não vivi o melhor tempo da minha vida, não, eu ainda tenho muito para viver. Essa é a nossa fé, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que você agradeça. Se eu creio em Ti, Agradeça ao Senhor pelas vitórias, se eu creio em agradeça pelos testemunhos, Deus, eu sou. agradeça pelo novo estilo de vida, pela nova mentalidade, agradeça pelo novo padrão, agradeça pelo novo padrão na sua mente, pelo novo padrão dos seus sonhos, pelo novo padrão das suas declarações, pelo novo padrão do seu casamento, pelo novo padrão das suas finanças, pelo novo padrão da sua saúde. Agradeça pelo novo padrão de vida, agradeça ao Senhor. Nós cremos no Senhor, meu Pai, nós cremos no Senhor, o Deus do sobrenatural, o Deus do sobrenatural. Nós cremos no Senhor, meu Pai, nós cremos no Senhor, nós cremos no Senhor, nós cremos no Senhor, meu Pai. Eu creio no Senhor, meu Pai, eu creio no sobrenatural, eu creio, meu Pai, na sucessão de milagres, de vitórias, meu Pai. Eu declaro testemunhos, meu Pai, aparecendo todas as semanas, meu Pai, todas as semanas testemunhos, meu Pai. Nós recebendo, nós seremos surpreendidos, meu Pai, e edificados com boas notícias, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Coisas, meu Deus, que pareciam tão distantes, ou coisas até que pareciam bobas, Senhor, que ela venha viver uma sucessão de milagres em cada momento, Senhor, em cada momento. Nós já tivemos testemunhos que para muitos é algo tão pequeno, que a pessoa podia dormir uma noite inteira. Quantas coisas que às vezes a gente ignora, que a gente espera, nossa, porque eu preciso ter essa grande, o mar tem que ser aberto. Não, às vezes simplesmente a sua fé ser estabelecida já é a maior vitória, o maior testemunho da sua vida. Então nós teremos vitórias, testemunhos em todas as áreas, em todos os âmbitos, em nome do Senhor Jesus. A gente tanto já viu histórias, testemunhos de curas de AIDS, de câncer.
como pessoas que sofriam de insônia. Então Deus, Ele trabalha de todas as formas. O Senhor nos prometeu uma vida plena e abundante. Abundante é você ter uma casa de paz, é você ter uma saúde abençoada, é você ter a alegria de viver, é você conquistar coisas e crescendo todos os dias. A abundância é no seu dia a dia, no seu respirar. Tem gente que vivia com alergias, com doenças, com rinite, vivia à base de medicamentos, o nariz não abria. São vitórias, pessoal. Todos os dias nós temos testemunhos, vitórias para glorificar o nome do Senhor. Então observe os detalhes. Deus está... A minha mãe, uma vez ela testemunhou que ela tinha ido aceitar Jesus, ela era atormentada por demônios, ela não dormia, era oprimida. Depois que ela aceitou Jesus, ela nem pediu nada, por nada, ela só foi lá na frente, disse que aceitou Jesus, mas nem muito entendendo o que aquilo significava. Quando ela se deu conta, ela já estava há uma semana dormindo, ela não tinha se dado conta que ela estava dormindo. Então tem coisas que a gente está passando por cima, de bênçãos, de vitórias, isso é normal. Não é normal. Hoje em dia você sabe, o normal são pessoas com síndromes e medicadas. O normal não é mais uma pessoa normal biblicamente. São pessoas doentes, infelizes, frustradas, invejosas, procrastinadoras, acomodadas, passivas, reclamões, vitimistas, invejosos. Esse é o novo normal. Pode ser comum, mas não é o normal. Pode ser comum um monte de gente doente, um monte de gente se separando, um monte de gente miserável, mas não é normal. Pode ser comum. Comum no mundo, mas não é normal para o Senhor. Que a vida que o Senhor tem para nós é uma vida poderosa. Amém, meus queridos?